Olá, aluno! Sou o professor Guilherme e hoje nós estaremos conversando sobre materiais de construção civil. Pois bem, dentro de materiais de construção civil há uma infinidade de materiais. Tá? Então, nesse bloco nós estaremos abordando sobre a cal e sobre o gesso. Tá? Então vamos lá, pessoal. Primeiramente, a cal e o gesso eles se enquadram numa classificação chamada de aglomerantes. Então, materiais aglomerantes. Tá? O que são materiais aglomerantes? E aí vocês podem ver nesses tópicos que em geral são materiais minerais, possuem propriedade ligante, são pulverulentos e quando misturados com água ou líquido formam uma pasta. Então materiais aglomerantes, pessoal, são em geral materiais muito finos, tá? Muito finos, e que reagem quimicamente dando origem a um material em geral resistente, que possui uma certa resistência e que também possui propriedades ligantes. Tá? Pois bem, dentro dos aglomerantes nós temos duas grandes classificações, os aglomerantes aéreo, por exemplo, gesso e a cal aérea, e o aglomerante hidráulico, por exemplo, cimento e a cal hidratada. Então o aglomerante aéreo, pessoal, em contato com o ar, ele reage quimicamente e já vai atingir uma certa resistência. Então, por exemplo, o gesso. Então, percebe-se, muitas vezes, toma-se o gesso, ele está em um estado líquido, né? Passa o gesso, por exemplo, em uma parede e ali mesmo ele já começa a reagir quimicamente e alcança uma certa resistência. Tá? O cimento, por exemplo, se eu tomar uma porção de cimento e deixar em cima de uma mesa, quando eu voltar em alguns instantes, ele estará lá como um pó. Ele não terá reagido quimicamente. Agora, se eu tomar uma porção de cimento, misturar com a água, deixar e voltar dentro de alguns instantes, nós já vamos ver que se formou uma pasta. E aquele material ele começou a reagir quimicamente com a água. Então, os aglomerantes hidráulicos, eles reagem na presença de água. Tá? E o aglomerante aéreo, na presença do ar. E, em geral, eles não resistem bem à água. Falando um pouco do cimento, pessoal, aí pode-se gerar uma dúvida. Por exemplo, nós vemos que alguns sacos de cimento, se deixar o saco aberto de cimento, e aí pode ser que depois de um tempo volte e tenha algumas pedras grandes de cimento. E aí vocês podem perguntar, mas o professor Guilherme informou que o cimento era um aglomerante hidráulico, né? O que acontece, pessoal, no ar há uma presença de umidade, de água. Então, se nós deixarmos o cimento, um saco de cimento aberto, ele vai acabar reagindo, porque no ar há a presença de água, de umidade, e ele é um aglomerante hidráulico. Tá? Então, por isso que se eu deixar um saco de cimento aberto, ele vai acabar reagindo. Tá? Mas o cimento ele é um aglomerante hidráulico e não um aglomerante aéreo. É importante destacar essa diferença. A cal, pessoal, então, ela é um material que é resultante de rochas calcárias, e ela, vocês podem ver uma imagem, né? Ela passa por diversos processos industriais de altas temperaturas para conseguir esse pó mais fino e chega-se na cal que nós utilizamos. Tá? Tipos de cal. Nós temos então a cal virgem e a cal hidratada. Tá? Dentro da cal virgem, nós temos a cal virgem comum, que é o CVC, e a cal virgem especial, que é o CVE. A cal virgem especial, em geral, ela possui propriedades melhores do que a cal virgem comum. Então, e aí, né, se ela possui propriedades, em geral, melhores, nós já também sabemos, né, e já podemos ligar que, em geral, o custo dela é maior do que a cal virgem comum. Dentro da cal hidratada, nós temos a cal hidratada 1, que é o CH1, cal hidratada 2, que é o CH2, e a cal hidratada 3. Que é o CH3. Tá? E aí nós temos uma diferença também de nobreza entre essas cal, tá? Entre esses materiais. Então a cal 1, em geral, é um material mais nobre do que a cal 3. Né? Então se a gente está falando, por exemplo, de assentamento de blocos, a cal 3 ela seria o suficiente, né, para a gente estar assentando bloco. Enquanto a cal 1 aí já seria mais interessante para assentamentos de revestimento, onde se requer uma resistência, uma aderência melhor, né, entre o revestimento e o substrato. Então a cal hidratada 1 seria mais indicado para essa finalidade. O gesso, pessoal, nós podemos ver também é um material
bem fino, né? O gesso em geral também é um material bem fino e muito utilizado, pessoal. Aqui já vou passar para vocês as principais aplicações. Então o gesso ele é muito utilizado principalmente em revestimento, né? Então com o gesso consegue-se obter um acabamento de paredes muito bom, né? Então se nós compararmos o acabamento de uma argamassa com gesso, em geral o gesso nós conseguimos obter um desempenho muito melhor, né? E ele é muito utilizado para revestimento de alvenarias. Então, e aí tem que tomar um cuidado, né? Se esse local que está utilizando o gesso, se ele pode ter contato com a água ou não. E aí precisa tomar cuidado com o tipo de gesso que foi escolhido. Também temos alguns blocos que podem ser utilizados como divisões, como divisórias. Temos placas de gesso acartonado e nós vamos falar um pouquinho mais dessas placas de gesso no próximo slide. Mas as placas de gesso elas podem ser utilizadas tanto como forro, né? E aí o bom desempenho do gesso acústico acaba também sendo uma boa opção, utilizando placas de gesso acartonado para forros, né? E acaba sendo uma boa opção pelo desempenho acústico, tá? E para ornamentação de pré-moldados, faixas e painéis. Aqui nós temos o drywall, pessoal. Como vocês podem ver nessa imagem, o drywall em geral ele é produzido aí pela combinação de uma estrutura metálica, né, de perfis metálicos, junto com placas de gesso acartonada. Tá? O drywall ele se deu a sua utilização, né, o início da sua utilização nos Estados Unidos. Lá já é muito utilizado o sistema de drywall. No Brasil, o sistema de drywall ele ganhou um pouco mais de mercado nos últimos anos. Tá? Ainda precisa talvez ser mais ter uma disseminação melhor, mas já começa a ser mais visto em construções, tá? Desvantagem, pessoal, talvez da utilização de drywall, né, na verdade não seria uma desvantagem, mas acaba dificultando sua utilização no Brasil, é a mão de obra especializada. Tá? Então, para se produzir uma construção com utilização de drywall, precisa sim ter uma mão de obra especializada, que passe por um treinamento de como fazer a instalação desses painéis. Assim como se após a construção decide-se por fazer uma reforma, também precisa de uma mão de obra especializada para realizar a reforma daquela edificação. Tá? E aí, talvez isso é visto no mercado como uma desvantagem, né? E talvez essa resistência da utilização. Porém, a grande vantagem, por exemplo, uma obra feita com divisórios de drywall, com paredes, seja ela de vedação de drywall, primeiro é a limpeza que se pode se alcançar. Então, muitas vezes, quando você vai produzir uma vedação de alvenaria, seja de blocos de concreto, bloco cerâmico, produz-se muito resíduos, né? Então, muitas vezes a argamassa que ela é produzida e espirra e cai no chão, e toda aquela argamassa ela vai se tornar em resíduos. Enfim, precisa de diversos materiais para se produzir essas paredes de alvenaria, e muitas vezes esses materiais eles são utilizados de forma excessiva e gera muito resíduo para a construção. O drywall ele já é feito sobre medida, face a instalação, como vocês podem ver, face a instalação dos perfis metálicos, a fixação das placas de gesso, e a gente consegue uma diminuição nos resíduos gerados nessa obra. Tá? Então pode-se obter uma obra mais limpa. Tá? Importante, o drywall também precisa, por exemplo, se você está utilizando um drywall para uma parede interna, é um tipo de drywall. Se você vai utilizar um drywall para uma parede externa, ou seja, ela vai estar exposta a intempéries, a chuva, calor, frio, aí você precisa também utilizar um tipo de drywall específico, né? E precisa tomar cuidado, né, com o tipo de drywall para cada finalidade. Mas esse material ele permite obter uma redução dos resíduos gerados em obra e, consequentemente, ter uma obra mais limpa, né? Esse material, lembrando, produzido de gesso, tá, pessoal? Então, nesse bloco nós gostaríamos de conversar sobre isso e nos vemos em breve. Até logo!
Olá, aluno! Sou o professor Guilherme e nesse bloco nós estaremos conversando sobre o cimento Portland. Apenas lembrando que o cimento Portland ele é um aglomerante, ou seja, é um material em geral fino e que possui propriedade ligante. Além de ser um aglomerante, ele é um aglomerante hidráulico, ou seja, o cimento ele reage na presença de água. Então, uma vez que eu misturo o cimento com a água, ocorre algumas reações químicas e aí nós conseguimos alcançar um material com uma qualidade, com uma característica especial. Então, o cimento Portland, pessoal, ele tem, como nós conhecemos hoje, né, ele passou por um longo processo de desenvolvimento. Tá? Então, lá na antiguidade se utilizava muito cimento romano e, pois bem, conta-se a história que em Londres estavam fazendo um túnel, né, com o cimento romano e esse túnel acabou acontecendo um desastre, esse túnel desabou, né, e aí encontraram no cimento Portland uma opção para voltar essa execução dessa obra desse túnel. Tá? Então tomaram o cimento Portland, né, que foi desenvolvido na cidade de Portland, e aí utilizaram ele para fazer essa construção desse túnel. E aí viram que alcançaram uma resistência muito boa, conseguiu realizar a obra, né, a construção desse túnel. E a partir daí o cimento Portland ele começou a ser muito utilizado nas obras. Então passou por um longo processo de desenvolvimento e a partir deste momento que conta a história que o cimento ele passou a tomar uma boa parte do mercado. E aí nós temos o cimento Portland como nós conhecemos hoje, também temos o concreto como nós conhecemos hoje, né? Que até então também o concreto ele não utilizava esse cimento Portland como hoje ele é conhecido. Tá? Então o cimento, pessoal, como vocês podem ver, ele é um material bastante fino, né? Ele, quando misturado em água, ele reage quimicamente. E aí nós podemos alcançar, por exemplo, se eu misturei água e cimento, eu tenho grout. Se eu misturo cimento, água e areia, eu já tenho uma argamassa. Se eu misturo cimento, água, areia e brita, e aí nós alcançamos o concreto, como nós conhecemos hoje. Ok? Propriedades físicas do cimento. Então nós temos a densidade, a finura, o tempo de pega, a resistência e a exsudação. Tá? Finura, pessoal, extremamente importante, tá? Conhecer qual a finura do cimento. Tá? O tamanho do grão do cimento ele está diretamente ligado ao tempo que esse material o tempo que ele demora para começar as reações químicas. Então, quando nós temos um material com uma dimensão muito reduzida, esse material em geral ele reage quimicamente muito rápido. Então, gera reações químicas muito rápido. Se é um material que possui um grão um pouco maior, então também essa reação química ela demora um pouco mais a ocorrer. Então, o tamanho do grão está diretamente ligado ao tempo de reação química que esse material irá apresentar. Tá? Então, a densidade do material ela é bastante importante, principalmente no momento de se determinar a dosagem do concreto. Ou seja, eu vou determinar quanto de cimento, quanto de areia, quanto de brita, quanto de água eu vou estar utilizando. Eu preciso saber a massa específica de cada um desses materiais e preciso saber a massa específica, obviamente, do cimento. Então também preciso conhecer. Tempo de pega, nós vamos conversar sobre o tempo de pega no próximo slide. Resistência, então dependendo da resistência que eu quero alcançar no concreto, eu preciso também escolher uma resistência compatível com a resistência do cimento e a exsudação. Falando de tempo de pega, pessoal, esse gráfico ele permite que a gente consiga visualizar melhor o que é o tempo de pega. Então nós temos no eixo horizontal o tempo e no eixo vertical o enrijecimento. Tá? Então perceba que fiz a mistura e aí começa aqui a partir do ponto zero iniciar o tempo após a mistura. De acordo com que o tempo vai passando, o material ele vai se tornando mais rígido, né? Então começa a ocorrer as reações químicas do cimento com a água e esse material ele vai endurecendo. Então perceba que a gente tem um limite de manuseio. Esse limite, o concreto, ele é trabalhável, então consigo assentar
fazer o adensamento do concreto nas formas, eu consigo trabalhar com esse material. E aí nós temos uma linha chamada início de pega, tá, pessoal? Nesse início de pega, pessoal, o material ele começa a se tornar rígido, tá? E aí nesse início de pega ele começa a se tornar rígido, ganha resistência e já não é mais trabalhável. Então, a partir do início de pega, o material ele já não pode ser mais trabalhável. Então, perceba que há um tempo, chamado aí o tempo de pega, que inicia no início de pega e termina no fim de pega. No fim de pega, o material ele já está totalmente rígido, tá? E não é mais possível trabalhar. Pessoal, é importantíssimo o tempo de pega. Vamos lá. Imagina, você solicita um concreto para uma concreteira e chega o caminhão de concreto. Imagina só se esse caminhão ele acaba pegando um trânsito e acaba atrasando bastante para chegar na sua obra. E aí, quando ele chega, ele já deu o tempo de início de pega, tá? Então esse material ele já não é mais trabalhável, tá? Então é importante conhecer qual o tempo de pega do concreto, é importante conhecer qual o momento que o caminhão saiu da concreteira e que deu início à mistura dos materiais, qual o momento que ele está chegando na sua obra, para que não venha a ocorrer nenhum problema com o caminhão chegando com início de pega ou já no tempo de pega, tá? Então é importante saber essa propriedade do concreto, uma vez que se o material já deu início de pega, já não é mais trabalhável. Então como é que você vai lançar um concreto, seja numa laje, numa viga, num pilar, sendo que ele já não é mais trabalhável, tá? Então é importante ter esse conhecimento, qual é o tempo de pega, qual o ponto de início de pega, com quanto tempo se dá o início de pega, com quanto tempo se dá o fim de pega, e assim conseguir fazer esse planejamento, tá? Então, buscar uma concreteira talvez mais próxima, a fim de evitar transtornos. Então, nós vemos em alguns casos até que se constrói uma mini usina de concreto no próprio canteiro de obra. Então, constrói-se a mini usina de concreto no próprio canteiro de obra e aí evita-se qualquer problema com relação ao transporte do concreto e aí tem uma certeza maior de que o concreto ele não vai ser lançado após ter dado o início de pega. Então, bastante importante conhecer tempo de pega. Propriedades químicas. Então, nós temos aí estabilidade, calor de hidratação e resistência aos agentes agressivos. Então, calor de hidratação, pessoal, é importante também nós conhecermos, porque todo momento que o cimento ele começa a reagir com a água, ele começa a ocorrer a liberação de calor de hidratação. Então é interessante que se realmente tomar um medidor e medir qual a temperatura do concreto, percebe-se que ali no início de pega, no tempo de pega, a temperatura do concreto ela sobe. Então começa a ocorrer as reações químicas, a temperatura ela sobe. Isso é possível medir com termômetro. Então o calor de hidratação é importante saber em geral qual a temperatura, porque após a emissão desse calor o material ele tende a resfriar. E a partir do momento que se é um material que apresenta um resfriamento muito rápido, o concreto pode apresentar alguns tipos de fissura e de trincas, tá? Então é importante saber qual é essa propriedade química do calor de hidratação para saber se ele apresenta uma redução de temperatura. Então ele começa as reações químicas, sobe a temperatura, né? E após subir a temperatura, qual o tempo que em geral ele demora, ele passa até resfriar. Se for muito rápido, então ele tende a gerar essas fissurações. Então material que reduz a temperatura de forma mais lenta, evita-se esse tipo de fissuras ou trincas. Tá? Então, tipos de cimento, também existe uma finalidade, uma infinidade de tipos de cimento a ser utilizado. Então, temos CP1, que é o cimento 1, CP2, que é o cimento tipo 2, CP2E, CP2E, o CP2F, temos o CP3, o CP4, o CP5, cimento resistente a sulfato, cimento branco, cimento de baixo calor de hidratação. Então, cada tipo desse cimento por uma finalidade. Então, por exemplo, o CP5 ele também é conhecido como cimento ARI, ou seja, de alta resistência inicial. Então, esse tipo de cimento é um cimento que, a partir do momento que ele entra em contato com a água, rapidamente
ele começa a ocorrer reações químicas e o tempo de pega dele é muito rápido. Então, você já faz a mistura, faz o lançamento, ele já começa, já entra no tempo de pega e já começa a obter uma certa resistência e ocorrer o endurecimento do material. Então, esse tipo de cimento, ele é para uma finalidade, onde você vai estar lançando o concreto e rapidamente você precisa de uma resistência inicial. Se você está fazendo uma concretagem mais lenta, obviamente você não vai utilizar esse tipo de cimento. Então há uma infinidade de tipos de cimento e aí cada um para uma finalidade especial. Então, pessoal, hoje conversamos sobre o aglomerante cimento Portland e nos vemos em breve. Olá, aluno. Sou o professor Guilherme e nesse bloco, nessa aula, estaremos conversando sobre materiais betuminosos. Então, lembrando que os materiais betuminosos estão classificados dentro daquela parte de materiais de construção civil. Tá? Então, materiais que têm a finalidade para a utilização na construção civil. Tá? Os materiais betuminosos, pessoal, como nós podemos ver no slide, em geral, nós temos 3 tipos de materiais, né, que são utilizados na construção civil. Então, nós temos o asfalto, os alcatrões e os óleos graxos. Tá? Então, em geral, esses 3 tipos de materiais são os principais materiais betuminosos que são utilizados na construção civil. Tá? Características dos materiais betuminosos, pessoal. Então, em geral, eles apresentam alta força adesiva, né? São materiais que têm essa característica. Ponto de fulgor e combustão, hidrofugante e quimicamente inerte. Então aqui, ó, importantíssimo, né? Hidrofugante e quimicamente inerte. Característica com relação ao endurecimento, dureza, ponto de endurecimento, ponto de amolecimento e viscosidade. Então, são as características principais dos materiais. Tá? Falando um pouquinho do asfalto. Então, o asfalto, material muito utilizado, obviamente, em rodovias e pavimentos, né? O asfalto, ele é produzido, basicamente, é oriundo, aliás, da destilação do pretório. E aí essa mistura que nós conhecemos, né, ela inclui, além deste material, alguns agregados, né, seja areia e também britas. Tá? Vantagem do asfalto, desse asfalto como nós conhecemos, pessoal, em geral é o custo. Tá? Então o asfalto, se comparado com o concreto, ele apresenta um baixo custo. Tá? E é por isso que muitas vezes não é utilizado o concreto, por exemplo, para pavimentação, e sim utilizado o asfalto, né? Porque apresenta, em geral, um custo menor do que o concreto. Pode-se ver em algumas avenidas, por exemplo, pode-se encontrar que no local onde é o ponto de ônibus, naquele local é feito de concreto, né? E as demais áreas é feito de asfalto. Então, o concreto ele apresenta sim uma resistência maior, porém o asfalto, como nós conhecemos, que é esse que vocês veem na imagem, ele apresenta um custo menor. Né? Bom, alguns tipos de asfalto. Né? Nós temos esses 4 tipos. Né? Para se classificar esses tipos, o pessoal faz esse ensaio de penetração. Então, toma-se uma agulha, em geral de 100 gramas, né? E faz-se aí esse ensaio de penetração e mede o quanto essa agulha ela irá penetrar naquela amostra de asfalto. E, por exemplo, o CAP 30-45 significa que a agulha penetrou aí de 30 a 45 milímetros. O CAP 50-70 também significa que a agulha ela penetrou de 50 a 70 milímetros. O CAP 85-100 nos diz que a agulha ela penetrou de 85 a 100 milímetros. E o CAP 150-200
significa que a agulha ela penetrou de 150 a 200 milímetros. Tá? Então, fazendo esse ensaio, nós conseguimos classificar o cimento asfáltico de petróleo dentro desses 4 tipos de classe do CAP. Então, a pavimentação asfáltica, em geral, né, grande vantagem também, não precisa de de equipamentos tão desenvolvidos, faz a mistura do asfalto junto com a brita e a areia e chega-se esse material. Então, como já conversamos, esse material, apesar de ser menos resistente do que o concreto, ele é mais econômico. E é por isso que ele é tão utilizado para pavimentações, tá? Seja de ruas e rodovias. Impermeabilização, pessoal. Também muito utilizados materiais betuminosos para impermeabilização. Então, a impermeabilização ela pode ser feita, como vocês estão vendo na figura, por esse material ou até mesmo por uma manta, tá? Então nós conversamos lá no início que ele é um material hidrofugante, tá? Então essa característica hidrofugante permite que esses materiais bituminosos eles protejam as estruturas da água estar penetrando e trazendo algum tipo de complicação. Então, por exemplo, se nós temos uma viga, uma laje e esse material ele está sujeito a uma exposição constante de umidade, de água, pode acontecer de que essa água, apesar de que isso também é levado em consideração nos projetos, mas pode-se imaginar que essa água ela vai penetrando na estrutura, pode chegar até as armaduras e, consequentemente, levar a um efeito de corrosão das armaduras, né? E a armadura sofrendo esse processo de corrosão, ela começa a perder, né, seção transversal, perde seção transversal, aumenta a tensão e a gente pode ter algum tipo de patologias ocorrendo nas estruturas. Tá? Então é importantíssima a utilização de impermeabilização. Então, utilizando material betuminoso para fazer a impermeabilização de estruturas, né, consegue-se diminuir, reduzir essa penetração de água na estrutura, e, consequentemente, consegue-se garantir que a estrutura ela venha a ser utilizada para toda a vida útil que ela foi produzida. Então, os materiais betuminosos também muito utilizados na área de impermeabilização, uma vez que possui essa característica, né, de impedir a penetração de água em estruturas. Então, estruturas que apresentem elevada exposição à umidade, à água, é muito utilizado esse tipo de impermeabilização. Pode ser feita com mantas ou pode ser feita como nós vimos na figura, com esse material sendo aplicado sobre a estrutura, né? Aplicando esse material, a gente consegue garantir essa proteção. Então, pessoal, hoje nós vimos a parte de materiais betuminosos e nos vemos em breve.